Eu cumprimento a todos os amados e queridos irmãos com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um encontro, então, vamos continuar a nossa meditação, a nossa leitura bíblica, a nossa jornada pela fé, conhecendo cada dia mais um pouquinho das maneiras que o nosso Deus age, da nossa história, da história da humanidade, né? Com esse Deus buscando a cada dia cada um de nós para salvar. Vem comigo? Miriam e Arão, capítulo 12 do livro de Levíticos. Miriam e Arão começaram a murmurar com uma mulher cuxita etíope, e assim eles questionaram: porventura o Senhor somente com Moisés? Não falou igualmente com nós? E ouviu tudo isso. E o Senhor ouviu tudo isso. Ora, Moisés era um homem muito paciente, mas humilde dos homens de sua época. Subitamente disse o Senhor a Moisés, a Arão e a Miriam: vinde todos três à tenda do encontro. Todos os três se dirigiam à tenda. Quando o Senhor desceu numa nuvem e se deteve à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam, e ambos se apresentaram. Então disse o Senhor: ouvi, pois, as minhas palavras. Quando há entre vós profetas, eu, o Senhor, me faço conhecer a eles por meio de visões e falo com eles em sonhos. Contudo, não é assim que procedo para com o meu servo Moisés, o mais fiel dos servos da minha casa. Com ele eu converso face a face, claramente, e não por enigmas nem por parábolas. A ele foi revelada a forma do Senhor. Porque ousaste falar contra o meu servo Moisés? Então a ira do Senhor se inflamou contra eles e ele os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava com o corpo tomado por uma terrível doença da pele, sua aparência era esbranquiçada como a neve. Quando Arão voltou seu olhar para Miriam, reconheceu de imediato que ela estava com uma espécie de lepra. Então rogou Arão a Moisés: ai, meu Senhor, não queira nos infligir culpa do pecado que tivemos a loucura de cometer e do qual somos culpados. Suplico-te, não seja ela como um aborto cuja carne já está quase que toda consumida ao sair do ventre da sua mãe. Diante disso, clamou Moisés ao Senhor. Ó Deus, orou ele, digna-te dar-lhe a cura, eu lhe peço por misericórdia. Prontamente lhe respondeu o Senhor: e se seu pai lhe cuspisse no rosto, não ficaria ela envergonhada por 7 dias? Seja, portanto, segregada 7 dias fora do arraial de Israel, e depois seja nele admitida novamente. E sendo assim, Miriam foi isolada por 7 dias fora do acampamento. Os israelitas não partiram enquanto ela não foi reintegrada ao povo. Logo depois disso, eles partiram de Azerote e acamparam no deserto de Paraã. Ah, queridos, enquanto nós habitamos nesse corpo de carne, o pecado vai continuar procurando uma forma de entrar nas nossas vidas. E, lamentavelmente, por muitas vezes, ainda encontra lugar. Isso é muito triste, né? O processo da santificação dura até o último minuto das nossas vidas. E é justamente isso, a luta do Espírito que habita em nós contra a nossa carne. O povo tinha começado a caminhar com Deus, começou a reclamar das dificuldades, da alimentação e até da liderança. Quem começou com a última reclamação foi Miriam e o sumo sacerdote Arão. E cada murmuração atraía o juízo de Deus, que é uma manifestação do seu amor e das suas misericórdias.
por amar tanto é que ele precisa, né, disciplinar os seus servos arrogantes para ensinar e para proteger os mansos e os humildes, como era Moisés, né? Falando nisso, que coisa linda, né? A gente leu ali Deus defendendo Moisés, né? Diz, opa, por que é que eles falaram do meu servo mais fiel nessa terra? Ai, que maravilha se Deus pudesse falar assim de nós. Que maravilha seria, queridos. E, e mais uma coisa que chama muita atenção, né? Ali, quando Moisés pede misericórdia para o Senhor, né? Por ela. Mesmo sabendo que a ira de Deus se inflamou por causa dele, ele intercedeu por ela. Foi o que Jesus fez por nós, né? É o que ele faz por nós. Aqui, dos versos 1 até o verso 5, a gente vai ver que Deus ouviu atentamente a confusão que a Miriam e o Arão estavam causando, né, com as suas reclamações, com as suas ofensas. Logo a quem, né, a Moisés, o irmão deles, o servo fiel de Deus, como falamos aí recém. Aí Miriam começou a reclamar da cunhada, sem nenhuma razão para reclamar, porque a esposa de Moisés não havia feito nada e tal. Mas Deus sabia, né, que na verdade a raiz da amargura de Miriam estava lá no capítulo 11, lembram? Nos versos 24, no 24 e no 25, quando ela ficou enfurecida porque não foi consultada, né, sobre a divisão das responsabilidades lá dos 70 líderes que Deus fez para aliviar a carga de Moisés, né? Depois aqui a partir do versículo 6 até o versículo 9, Deus advertiu muito firme todos que estavam murmurando, né? E criando confusão com Moisés. É sério, queridos. Muito sério. Se você conhece um servo fiel de Deus, e se você é um servo fiel de Deus, não se preocupa, porque Deus toma as dores pelos seus servos, pode ter certeza. Tanto é que lá em Apocalipse, no final, no capítulo, eu não lembro direito agora o capítulo, não vou dizer, me falha a memória, mas ali quando está sendo derramadas as taças, lembram que é derramada sobre a terra a taça com o incenso, que são as orações dos santos, aonde todas as orações, aonde vai subir, vai descer, né? Vai subir um troço fora do comum, vai acontecer algo extraordinário. Não vou falar agora sobre isso, né? Mas para responder a oração dos santos, os santos que tanto sofreram aqui, né? Mas vamos continuar aqui, a gente vai chegar lá. Estamos aqui no versículo 10. Do 10 até o 16, nós vamos ver que, até o final, né, até o 16, nós vamos ver que Deus julgou e castigou Miriam por ela ter influenciado Arão a murmurar contra o seu irmão. O perigo de uma fofoca, né, de uma intriga, é muito grave isso, queridos.
pensem só, ela instigou ele a falar mal de Moisés também, e ela foi muito castigada. Cuidado, queridos, a fofoca é uma coisa terrível. Instigar um irmão contra o outro é terrível, ainda mais contra um servo fiel de Deus, né? E depois é do 11, a partir, na verdade, do 11 até o final ali, a gente vê que o povo perdeu uma semana esperando Miriam se recuperar e se purificar da lepra que foi causada pelo pecado. Queridos, isso também é muito importante para nós, para ver que o pecado de uma pessoa dentro da congregação atrasa muitas vezes a bênção de todos. Todo mundo, todo atrasou, o povo todo teve que ficar parado esperando por ela. É muito importante, queridos, quando nós somos o corpo de Cristo, nós temos que saber que cada membro é muito importante e que se o nosso pecado tem consequência contra todos os outros. É grave demais, vai ter consequência para nós terrível, mas sempre vai respingar a consequência do nosso pecado nos outros que não tem nada a ver com isso. Então vigia, querido. Arão precisou reconhecer a loucura, né, que ele tinha cometido, pedir que Moisés intercedesse por ela. A murmuração, queridos, é terrível. Ela contamina uma casa inteira, uma congregação inteira. Isso pode infectar todo o povo de Deus. É o fermento, né? A murmuração é o fermento. Impedimento do povo crescer. A murmuração impede o crescimento e o avanço do povo de Deus. E é por isto, querido. É por isso que Deus não espera, ele julga, ele entra com julgamento na hora. Então acreditem, põe a mão na consciência e olha-se muitas vezes o tanto que a gente tem murmurado, o tanto que a gente tem feito, as nossas confusões, o quanto as nossas confusões têm causado problema na nossa congregação, no meio dos nossos irmãos, quantos dos nossos irmãos estão parados esperando que a gente se conserte e prossiga. Por consequência do nosso pecado, os nossos irmãos muitas vezes não conseguem caminhar. Põe a mão na consciência, querido. Então Arão precisou reconhecer, né, a loucura que eles tinham feito, pediu que Moisés intercedesse pela irmã. E a gente sabe, então, queridos, né, que a murmuração ela é uma peste, ela atinge qualquer um e se engana quem pensa que Deus tolera esse pecado. Deus não tolera. Cuidado, queridos, muitas vezes vem alguém dizer para nós, né, qualquer coisa sobre qualquer um, trazer uma fofoca, trazer uma reclamação de alguém. Corta, queridos, corta. Vamos orar por essa pessoa. Vamos, irmão, nem continua falando, vamos orar. Dobra o joelho comigo, vamos orar por essa pessoa, vamos orar por nós que precisamos muito. Não cai na armadilha, na cilada de Satanás de jeito nenhum. Pecado é pecado, queridos. E não importa de quem ele venha, é pecado. E Deus não tolera. Lembrem sempre, Deus não tolera o pecado. E o meu pecado traz consequências não só para mim, mas para todos os meus irmãos. Queridos. Nós precisamos de fato entender que a murmuração contamina uma casa inteira, uma congregação inteira. E isso pode infectar todo o povo de Deus, impede o crescimento, o avanço do povo de Deus. E é pior que isso. Quem murmura desperta a tristeza e a ira em Deus.
Pensem o quanto Deus ficou irado aqui, né? A ira de Deus se inflamou no momento em que ele viu, em que ele ouviu a irmã e o irmão falando de Moisés. A irmã tentando inflamar o coração do irmão contra Moisés também, né? O murmurador como Miriam se torna um atraso na vida da família, um atraso na vida da congregação, porque é um pecado tão terrível cometido contra Deus e é certo, queridos, certíssimo, que o murmurador ele vai sofrer a punição da parte de Deus. Só que essa punição que o murmurador sofre é o que atrasa a caminhada de todos os outros que estão naquela congregação. E foi assim com a Miriam. A disciplina da Miriam, que nós vimos aqui, atrasou a viagem por mais uma semana. Deus é misericordioso. É claro que assim que Arão se arrependeu, reconheceu que era loucura o que ele tinha feito, o que eles tinham feito, né? Então ele se humilhou para Moisés e pediu que Moisés intercedesse a Deus e Moisés prontamente intercedeu. Quando alguém reconhece os seus pecados e se arrepende de verdade, ele é perdoado na mesma hora. Só que Deus conhece, né? Se o arrependimento é real. E Miriam foi perdoada. Ela ficou livre, ficou liberta e o povo continuou a caminhada. Uma pessoa com o ego ferido, que era o caso de Miriam ali, né? Ela se torna um perigo para si mesma e para todos os que a rodeiam. Então tem que cuidar muito, queridos. Uma pessoa com ego ferido, ela fica transtornada e ela causa problema para ela e para os outros. Muitas vezes, queridos, o caso de Miriam ali nós vimos, né? Foi porque ela estava achando que merecia mais do que estava ganhando, porque... E às vezes, queridos, alguém, por exemplo, muitas vezes alguém sai da congregação, né? Alguém sai da nossa congregação, alguém sai do nosso convívio até, né? E a gente vê, isso causa ciúme quando vê essa pessoa numa outra congregação, alguma coisa desse tipo. O ego fica ferido, né? Porque o ciúme é o ego ferido, né? O resultado de um ego ferido. E a gente começa a olhar para a pessoa com outros olhos e começa a falar mal daquela pessoa. Isso é um problema muito sério. A murmuração é terrível. Nós estamos vendo aqui uma pessoa com um ego ferido, queridos, se torna um perigo para si mesmo e para todos os outros. Mesmo assim, Deus curou Miriam, e assim como ele curou a Miriam, ele cura todos os que se arrependem. Só que, infelizmente, queridos, as pessoas não costumam se arrepender na dor. Ou elas só se arrependem na dor, e muitas vezes elas nem se arrependem na dor, né? Elas sentem a dor e elas se arrependem de uma forma tão superficial, porque o arrependimento delas é só por causa da dor que elas estão sentindo. E Deus sabe que, na maioria das vezes, ela vai voltar a fazer tudo de novo, porque não é um arrependimento do coração, é um arrependimento da dor. Mas Deus cura, queridos, todos os que se arrependem, isso é certo. E quando as pessoas passam pela disciplina de Deus e se arrependem, elas voltam à comunhão, Deus as abençoa e abençoa também todos os que rodeiam essa pessoa, né? Infelizmente, querido, algumas pessoas de verdade não se arrependem tão fácil e elas precisam ver toda a embarcação afundando para despertar. Lembram de Jonas? Foi o caso dele, né?
Queridos, esse capítulo chama a nossa atenção. Nós precisamos parar de reclamar. Nós precisamos parar de murmurar. Nós precisamos parar e ver se a nossa forma de fazer as coisas, a nossa forma de viver, o nosso cristianismo não está errado. Se nós não estamos afundando o barco, se por causa de nós, muitas vezes o barco não está afundando. O barco de Jonas precisou o barco com Jonas precisou afundar. Para de reclamar, para de murmurar, queridos. Se arrepende, se humilha. Peça perdão a Deus, peça perdão aos que foram prejudicantes pelos seus atos. Para de ser atraso na vida do povo de Deus. Começa a avançar na caminhada em direção para o céu. Se você anda reclamando, murmurando, falando mal, buscando coisas que Deus não mandou você buscar, deixa Deus te curar, deixa Deus te salvar. Para com isso agora mesmo. Para de ser um atraso na caminhada dos outros. Deixa Deus te salvar. Queridos, a insatisfação sempre é a mãe da reclamação. A insatisfação gera reclamação, gera murmuração. Então busque uma comunhão maior com Deus, porque quem realmente tem comunhão com Deus não tem do que reclamar, porque está satisfeita em Deus. Deixa Deus te restaurar, querido. Um forte abraço e até o próximo capítulo. Deus nos abençoe, nos guarde, tenha misericórdia de todos nós, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre todos nós. Amém e amém, Jesus.